Olá para vocês que nos assistem. Este é o nosso 13º episódio. Eu, Silvia, Márcia e Mônica estamos aqui em Buenos Aires e a Patrícia nos Estados Unidos. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo. Ótimo. Todas respondendo tudo ótimo e 3 de verde. Hoje eu sou a âncora e vamos contar para vocês algumas histórias que nos marcaram, de maneira mais ou menos parecida como está acontecendo agora com a pandemia do coronavírus. Nós armamos para vocês um programa reunindo algumas histórias, anedotas e memórias de coberturas que nós fizemos em situações assim extremas, difíceis, ou que exigiram de nós um esforço emocional mais forte do que no nosso dia a dia. Vamos começar com a Márcia Carbon, que em 1996 foi ao Peru para cobrir a invasão da Embaixada do Japão por guerrilheiros. E ela viajou, pelo que eu imagino, pensando que essa cobertura ia durar apenas alguns dias, mas ela acabou ficando lá por 4 meses, não é isso, Marcinha? Sim, Silvia, impressionante, né? Nem levei malinha, levei assim umas blusinhas dentro de uma bolsa e lá fui ficando, morando. Mas é uma história que rendeu livros e documentários e é muito fascinante em termos históricos, em termos jornalísticos. E era a comemoração de aniversário do imperador Akihito. Então, imagina, os convidados eram ministros, chefes das Forças Armadas, diplomatas, gente de vários países e familiares do então presidente Fujimori. Lá estava a mãe dele, por exemplo. Então, você imagina 800 convidados numa casa lindíssima, histórica, todo mundo tomando seus drinks, quando, de repente, entram 14 guerrilheiros armados e fazem os 800 convidados de reféns. Muita gente tentou fugir, foi aquela correria. Começava ali um capítulo muito importante da história recente do Peru. Um país andino, que é vizinho do Brasil e que a gente sabe tão pouco, né? A gente sabe sobre ceviche, algumas músicas, mas tem esse episódio histórico. Bom, durante 4 meses, eles liberaram algumas pessoas já na primeira noite, as mulheres principalmente, e depois ficaram com mais de 100 reféns durante esses 4 meses. Começou dia 17 de dezembro e terminou dia 22 de abril. Aí era curioso, porque nós ficávamos na porta onde a segurança deixava, né? A gente ficava, éramos vários jornalistas, a imprensa internacional estava toda, a gente dormia e acordava naquela porta, né? E tinha um carro que o tempo inteiro passava oferecendo frutas. E era muito barulhento e chamava a nossa atenção porque todo lugar era cercado e só aquele carro passava vendendo frutas. Isso já há mais de um mês depois da cobertura. Bom, passou o tempo e nós fomos descobrir que esse carro, na verdade, era uma coisa do esquema de inteligência do então governo Fujimori, porque enquanto esse carro passava oferecendo frutas, na verdade, militares estavam cavando vários túneis ao mesmo tempo para eles entrarem na embaixada para resgatar os reféns. Eles fizeram isso. E era curioso, porque um dos reféns, que era um ministro, então, ele falava sozinho o tempo inteiro. Então, os guerrilheiros acharam que ele era louco, ele falava com a planta, ele falava com a parede, ele falava com o violão, mas, na verdade, ele estava falando com o microfone. Então, ele falava com esse microfone e mandava informações para o exterior, para o governo peruano, e ele mandava a rotina dos guerrilheiros. Num dia, os guerrilheiros estavam normalmente jogando seu futebol e os soldados entraram, e já entraram atirando, saindo daqueles túneis de tudo quanto é lugar, e resgataram os reféns. Bom, um refém morreu, 2 policiais também morreram, e todos os guerrilheiros menores de idade, todos os rebeldes foram mortos. A operação foi chamada Chavin de Huántar, que foi inspirada num lugar arqueológico lindíssimo no Peru e que eu recomendo porque é lindo. Lá está a Cordilheira Branca, que é uma parte da Cordilheira dos Andes e que é fascinante, é lindo, lindo, lindo. Pena que agora não tem turismo, né? Porque com a epidemia, todos os lugares de turismo do Peru estão fechados num rigoroso esquema contra o novo coronavírus, Silvia. Então, realmente, tem uma série na Netflix, é de película, como dizem aqui. Vocês ficavam do lado de fora? Vocês ficavam... O que vocês podiam ver? Vocês ficavam de plantão na porta? Como é Nós que era? Ficávamos de plantão na porta, a embaixada ficava assim, a uns 100 metros, colocaram uns tapumes,
mas às vezes a gente via que colocavam algum refém, colocavam um cartaz do lado de fora. A situação está muito tensa. Então, quando aparecia um único cartaz, era a notícia, né? Ou então os próprios guerrilheiros colocavam alguma coisa no meio de uma negociação que devia estar sendo muito difícil, né? Com os enviados que entravam, conseguiam entrar, porque o governo mandava de vez em quando. Não é que mandava, o governo dizia que não tinha nada a ver com isso, mas na verdade entrava um bispo da Igreja Católica, entrou um cara da Cruz Vermelha, porque para levar alimentos, e no meio desses alimentos foi o microfone. Aí tem uma história ótima, que um dos militares mandava mensagens para a mulher dele, dizendo assim, eu te amo tanto, tanto, tanto. E ela falava, nossa, mas ele nunca me disse isso quando ele estava livre. O que era? Era um código. Era um dos vários códigos para... Eu tenho uma curiosidade, no meio da década de 90, hoje os tempos são outros para enviar reportagem, a gente acontece, já pisca, né, ali quem faz para a internet. Qual que é a principal diferença, Márcia, você acha, do tempo da reportagem em relação ao que você escrevia e o tempo que você tinha para publicar naquela época em relação ao que é hoje? Muito interessante você falar isso, Patrícia, porque eu acho que ao mesmo tempo que os jornais tinham muito mais dinheiro para mandar a gente para coberturas, para ficar 4 meses morando num hotel maravilhoso, porque o hotel mais próximo dessa embaixada, que ficava, ela não existe mais, no bairro de São Isidro, que é caríssimo, era um hotel quase 6 estrelas, e o jornal bancou 4 meses da gente morando lá e tudo. Por um lado, isso, os jornais, eu acho que eles tinham muito mais recursos para um tipo de cobertura dessa, mas, principalmente, não existiam redes sociais, não existia celular, então e o jornal saía no dia seguinte, então não tinha os portais de notícia, outro planeta, né? E você voltou ao lugar da embaixada, né? Isso, voltei ao lugar da embaixada, não achei, porque implodiram a embaixada, ela foi derrubada, ela não existe. Então, encontrei alguns jovens, há uns 3 ou 4 anos, uma coisa assim, e eu perguntava onde fica, você sabe onde fica a embaixada? Tinha gente que não conhecia a história, que não sabia. Tipo, acho que muita gente quis virar a página, tipo, vamos virar a página. Era uma época enfim, a questão guerrilheira era muito forte no país, então muita gente foi sequestrada, foi embora, deixou o Peru, etc. E hoje é um país com uma economia estável, mas com muita desigualdade social e tal, mas é outra história. É mais moderno também, né? Mas esses anos foram muito sangrentos, né? Foram muito violentos, né? Os anos das guerrilhas, do embate com o exército, das guardas rurais, né? Que ajudaram o exército a acabar com a guerrilha. Bom, agora nós vamos mudar de país e vamos voltar aqui para a Argentina, porque a Mônica vai voltar um pouco mais no tempo e vai contar como foi cobrir os Carapintadas aqui na Argentina. Como é que foi isso, Mônica? Tem até um episódio aí que você passou um momento de tensão no aeroporto. Como é que é essa história? Bom, pois é. Então, eu vim pela primeira vez para Buenos Aires em 1987. Era o governo de Raul Alfonsín, que foi o primeiro presidente civil eleito depois do golpe de 76. Quando eu cheguei, já estava a situação calma, porque eles já tinham julgado os principais membros das juntas militares que governaram o país pelos crimes cometidos na ditadura. Continuavam os julgamentos, quer dizer, mais pessoas estavam fazendo denúncias contra membros do segundo, terceiro escalão, mas, enfim, a situação parecia que não tinha muito mais notícia, eis que, de repente, em abril de 87, um grupo de militares, liderado pelo então tenente-coronel Aldo Rico, pintou a cara, vestiu roupa de combate, de camuflagem, e tomou Campo de Maio, que é uma base militar aqui, que fica próxima de Buenos Aires. Bom, essa rebelião acabou resultando, foi um choque, porque todo mundo nessa época ainda lembra que ainda tinha uma ditadura no Paraguai, ainda tinha ditadura no Chile, enfim, a democracia não era plena no uma certeza. Então, as pessoas pensavam que podia ser outro golpe. Saiu todo mundo para a praça, defendeu a democracia e acabou tendo uma lei meio que limitando os julgamentos. Não se podia julgar pessoas de tenente-coronel para baixo, porque diziam que eles tinham obedecido ordens dos superiores na época da repressão. Bom, terminou essa rebelião, mas eis que no verão seguinte, em janeiro, Aldo Rico escapa. Está todo mundo procurando por ele e reaparece no interior
em uma cidade chamada Montecaseros, fazendo outra rebelião. Então, o nosso objetivo era ir até Montecaseros, e o único jeito de ir era pegando, nessa época, fretando um aviãozinho. Então, éramos eu, pelo Globo, Bradley Graham, do Washington Post, e Maria Laura Vignolo, que hoje é correspondente do Clarim em Paris, que na época escrevia no Sunday Times. Então, a gente fretou um avião, era época de hiperinflação, não era uma coisa cara. 6 da manhã estávamos no Aeroparque, que é o aeroporto da cidade de Buenos Aires, pequeno, que fica ao lado da base aérea. Então, a gente foi, estava lá às 6 da manhã, o avião estava demorando a sair, por causa de um problema de tempo. Eu estava, assim, dormindo quase no balcão, porque tinha virado a noite escrevendo, enfim, nessa época, no jornal a gente escrevia várias edições, como não tinha online. Enfim, estávamos lá e, de repente, entra um cara que é igual ao Rambo, igual, alto, forte, com uma boina preta, vestido todo fardado de camisa. Sylvester Stallone, né? Eram uns 3 ou 4. Entram com metralhadoras, fuzis, não sei o que, começam a dizer desalojen, que é mandar todo mundo embora. Imediatamente as pessoas começaram a correr, e eles botaram o aeroporto inteiro para trabalhar para eles, mandaram, realmente, pararam os aviões que estavam para decolar, mandaram descer todos os passageiros. Uma mulher, eu lembro, com um bebê que gritava, milicos assassinos! Mas todo mundo obedeceu. E aí eu olhava, na véspera, o presidente Alfonsín tinha pedido ajuda à Força Aérea e à Marinha para acabar com a rebelião do Exército. Então, eu chego perto do cara e disse assim, vocês são da onde? Ele disse assim, da Força Aérea. Aí eu digo assim, vocês vieram ajudar o Alfonsín? Isso eu estava com sono, então perguntando assim, meio boba, aí tá contando. A Mônica entrevistando, todo mundo em pânico, com medo, e ela entrevistando. Você veio da onde? Aí ele disse assim, não, nós somos da Força Aérea. Eu digo, bom, vocês vieram ajudar? Não, a gente não reconhece a autoridade do Alfonsín. Nós reconhecemos a autoridade de Aldo Rico e do comandante Estreja. Aí eu lembro que a Maria Laura do meu lado arregalou o olho e disse assim, vocês são rebeldes? E eles disseram sim. Aí eu disse assim, bom, então a gente não pode ir embora, porque nós somos jornalistas, eu sou do Globo, ela é do tal, não sei o quê, nós temos que ficar para cobrir, porque é o que a gente foi fazer. E o Bradley, que falava mal espanhol, enfim, ele estava com o rádio de pilha, só ouvindo, a única preocupação dele era chegar em Montecaseros para ter o byline de Montecaseros. Enquanto isso, uma outra notícia inesperada estava acontecendo aí. Eles deixaram a gente ficar, a gente ficou num canto, eu começo a observar e vejo que eles não são tantos quanto pareciam. Porque você via, o mesmo cara ia atrás de uma coluna, botava um óculos Ray-Ban, saía da coluna, tirava o óculos. Então, pareciam 2 ou 3. Mas, era coisa, te juro que era coisa de filme. Então, daqui a pouco eu viro e digo assim para eles, vem cá, eu não estou vendo os 600 pessoas que você disse que estão aqui. Ainda feita, né? Mônica questionando a rebelião. Aí fica para mim e diz assim, não, nós agora aqui somos poucos porque os outros estão todos na base aérea. Fomos até a base aérea, quando eu chego lá, a gente vê pela grade, vê um bando de gente, realmente, todos vestidos iguais a esse. Eles não estavam com cara pintada, estavam com a cara normal. Então, quando a gente chega lá, eu chamo um guarda e digo assim, ei, e o militar não vinha. Aí ele veio, eu disse assim, vem cá, vocês estão junto com aqueles que estão lá no aeroporto? Eu disse, não. Vocês obedecem a ordem de quem? O que você... E disse, a gente respeita as ordens do comandante da Força Aérea. Então, vocês não são rebeldes? Não. Isso para você ver como a comunicação era naquela época. Quando deu 9h30, já todo mundo já tinha percebido o que estava acontecendo. O governo mandou 200 gendarmes cercarem a base aérea. Os jornalistas começaram a chegar aos montes. Quem era de televisão já não podia filmar mais nada, porque só tinha as tropas leais ao governo cercando uma base aérea e eles tinham sumido. Então, vou no estacionamento, vendo a movimentação, e eu vejo um velho Ford Falcon, que é um carro que era muito usado aqui na época da ditadura, todo caindo aos pedaços, e dentro 6 caras todos amontoados, que eu reconheço como sendo os que estavam antes, só que estavam vestidos de civil. E, de repente, quando eu estou me aproximando perto deles para dizer, ué, vocês não são aqueles...
E o homem perto deles, de civil, também diz assim: prenderam fulano e Beltrano, e o comandante Estreja, vocês têm que fugir. Aí o cara arrancou o carro e fugiram. Tudo isso a gente acabou, a Maria Laura acabou prestando depoimento depois sobre isso na polícia. Acabaram pegando essas pessoas. E esse foi a segunda rebelião militar. O Aldo Rico acabou sendo preso. Mas, ultimamente, em 2000, depois disso, ele já foi deputado, já fez parte da Constituinte e ainda desfilou no ano passado, desfile militar. Em algum momento você teve medo de ser confundida com quem, quando, enfim, as autoridades chegaram e cercaram o local? Você sentiu medo? Não, porque eu era, enfim, demonstrou ter um sangue frio grande, importante. Na verdade é que a situação era tão como disse a Márcia há pouco, de película, eu me senti como se eu tinha caído num set de alguma filmação, entendeu? Porque era inesperado tudo. De qualquer forma, eu acho que a América Latina desses tempos, tanto dos anos 80, dos Caras Pintadas, como dos anos 90, que a Márcia estava contando do Peru, eram décadas muito mais turbulentas, né? A gente vivia possibilidade de retorno de golpes, questões de guerrilhas, de narcotráfico, coisas que hoje são diferentes os problemas da América Latina hoje. Acho que a gente não tem uma situação assim tão extrema como essas que vocês relataram, né? Bom, agora vamos para os Estados Unidos conversar com a Patrícia, mas ela vai contar uma história que aconteceu com ela na Colômbia, quando ela foi cobrir o famoso acidente, o trágico acidente de avião em que morreu quase todo o time da Chapecoense, do time de futebol chapecoense, e havia também alguns jornalistas viajando, né? Patrícia, nessa época você morava em Buenos Aires, é isso? E foi chamada para ir à Colômbia? Foi isso. Como você disse, né? Muito triste essa história que comoveu a Colômbia, o Brasil também. O acidente aconteceu na noite do dia 28 de novembro de 2016. O avião levava 77 pessoas, 71 faleceram e 6 sobreviveram. Tinha 20 jornalistas entre os passageiros, né? A maioria lá de Santa Catarina, que estava indo cobrir a Chapecoense. E eu estava na noite, quando o avião caiu, muitos noticiaram naquela noite que o avião estava indo para Medellín, mas na verdade é uma cidade bem pertinho, que se chama Rio Negro. Fica 30 quilômetros mais ou menos de Medellín, mas é outro município. E o avião caiu assim, a pouquíssimos quilômetros do aeroporto, porque faltou combustível, e o avião caiu na montanha, próximo da pista. E naquela noite do dia 28, eu estava voltando do Brasil, o avião pousou, eu liguei o meu celular e tinha uma mensagem do meu chefe, dizendo: você já chegou em Buenos Aires, me liga urgente. E aí eu estava no voo, então fiquei sabendo pelo meu chefe, que avisou da queda do avião, e falou: você precisa ir para lá. Fiz minha mala e nas primeiras horas da manhã seguinte, voltei para o aeroporto com o cinegrafista e voamos para lá. A minha chegada foi no dia seguinte, no dia 29, e decidi ir direto para o local do acidente. Era de noite quando você chegou, né? Era noitezinha quando eu cheguei. E aí eu tinha 2 opções, que seria, como eu cheguei à noite, seria dormir, acordar cedinho e ir para lá, mas eu tomei a decisão de ir para o local, naquela noite mesmo, porque eu vi pela internet que todos os corpos já tinham sido retirados. Peguei um motorista de táxi na porta do aeroporto de Medellín, e esse motorista topou me levar até lá. Ele falou: não, vamos, eu sei aonde é. E aí tinha realmente vários militares na entrada da montanha, né, para onde os caminhões do exército tinham passado as últimas horas indo e voltando para levar os corpos. E aí ele falou: olha, então vou tentar ir até mais aqui para dentro, vamos ver até onde a gente consegue chegar. E os militares, enfim, acho que como os corpos já tinham saído, ninguém questionou por que aquele carro de passeio estava entrando ali, né? E aí, em um momento, ele disse: olha, eu acho que a partir daqui não dá para ir mais, não. Porque era noite, estrada de terra. Aí eu olhei bem e falei: não, dá. Porque é importante dizer que a retirada dos corpos foi rápida, porque caiu na montanha, mas é uma região ali com muitas fazendas, propriedades rurais.
Então, a montanha, ela é toda permeada por estradas bem construídas, estradas de terra, mas com cascalho, sabe? Não é que também eu me aventurei por uma ribanceira, que eu poderia ter colocado minha vida em risco, não foi isso mesmo. Os carros passavam ali com tranquilidade, então eu incentivei o motorista a continuar, e assim a gente foi se embrenhando pela montanha, Silvia. E você sentiu medo? Como você sentiu pessoalmente, assim? Porque eu imagino que, por um lado, tem a excitação, a ansiedade de chegar no lugar da notícia, né? Acho que foi por isso que você foi direto para lá. Mas, ao mesmo tempo, você está diante de uma tragédia humana muito grande, né? Qual é o sentimento que levava com você, assim? Não, eu não tive medo, porque eu não, como eu disse, era um local que eu me senti segura, tinha sinal do celular, tinha várias torres de telefonia ali perto, então a conexão era muito boa. E qual era o meu objetivo? Chegar mais próximo realmente ao local do acidente, né? E aí lá eu consegui perceber geograficamente que é isso, que eram propriedades rurais, então era como se eu tivesse andando. Eu sou do sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, então por várias vezes meu pai me levou para subir a Serra da Mantiqueira em estradas, assim, bem complicadas, assim. Então, eu identifiquei aquela região montanhosa, olhando as estradas, eu achei ok continuar indo. Em um determinado momento, eu falei, não, tem que bater em alguma casa aqui, porque senão eu não vou conseguir chegar. Bati numa casa à noite, saiu um rapaz, tava com cara de sono, tava dormindo, e eu falei, então, eu sou jornalista brasileira, eu gostaria de chegar mais próximo ao local, ver a situação. Ah, foi logo ali. Eu falei, você conseguiria me levar, me ajudar? Ele falou, olha, vai amanhecer daqui a pouco, eu preciso ordenhar o rebanho. Aí ele entrou na casinha, voltou com um companheiro que também trabalhava ali na propriedade, e ele falou, não, mas a gente vai ajudar, a gente leva você. E ainda me deu uma galocha. Ele falou, tá muito barro. Então me deu uma galocha, e aí ele falou, estaciona o carro aqui, porque a gente vai ter que caminhar. E aí fomos, o motorista, eu, o cinegrafista e os 2 rapazes da propriedade rural. Caminhando, caminhando, é alto, eu confesso que em determinado momento eu tive, assim, falta de ar. Foi uma caminhada, eu caminhei vários minutos. E quando eu cheguei no local onde o avião caiu, era quase 10 da noite. E o avião tinha caído na noite passada, às 10 da noite. Eu cheguei quase 24 horas exatamente depois. Nossa. E eu podia ver, eu arrepio aqui agora, ai meu Deus. Eu conseguia ver os aviões passando, porque o aeroporto de Rio Negro era logo ali. E aí tinha militar vigiando o local, né? E aí eu falei, olha, eu sou jornalista brasileira, eu vim aqui para, enfim, registrar com segurança, obviamente não vou tocar em nada, gostaria de saber se algum militar pode me acompanhar. Aí ele não entendeu, ele falou 1 minuto, e foi ver com o superior dele. Aí ele falou, olha, como a senhora veio de longe, o meu chefe autorizou, mas ninguém desceu comigo. Ele falou, desce. Você foi sozinha, nossa. Eu fui com o cinegrafista e o motorista também me acompanharam, porque estava muito íngreme. Foi muito ruim a sensação, muito ruim, muito ruim. Objetos pessoais estavam ali, sabe, eu consegui ver, tipo, um pedaço de uma janela de um avião. Então, assim, registrei, aí gravei a passagem, né, que é quando o repórter fala para a câmera. Nós chegamos ao local onde o avião que levava... Frisando que eu estava ali com autorização do Exército, que tinha autorizado eu estar ali, que a gente não estaria tocando em nada. E apenas registrei o que eu estava vendo, mas com uma preocupação de até que ponto são coberturas difíceis, né? Uma sensação horrível, sinceramente, daqui, a pertences dos passageiros jogados por todos os lados. Outros jornalistas, eu fui a primeira jornalista estrangeira a chegar lá. E aí, obviamente, acho que as outras equipes realmente esperaram o dia amanhecer para chegar no local, entendeu? Também não vejo mérito nenhum nisso, em ser a primeira, nem nada. Eu realmente fico pensando o que me motivou. Eu fiquei com receio de esperar o dia amanhecer e não dá tempo,
porque eu falei, é um local de difícil acesso, eu vou ter que voltar, e a matéria era para aquele dia, né, para o dia seguinte. Você fez muito bem, porque além de ser um assunto que estava comovendo muito as pessoas no Brasil, e era de muita atenção e tudo mais, eu estava indo para Cuba, eu estava no México e me mandaram de repente para Cuba porque tinha morrido o Fidel Castro. E eu pensei, eu ia para Cuba também, gente, lembrei disso, cancelaram a viagem. E eu cheguei em Havana pensando, vai ser uma cobertura incrível, enfim, é um momento super histórico. E aí esse assunto da Chapecoense mobilizou tanto as atenções no Brasil e da imprensa que a minha cobertura foi bem assim, bem mais modesta do que eu queria, assim, porque realmente estava todo mundo pensando e falando da Chapecoense. E depois a cobertura se desdobrou, né? E aí eu cheguei aí para Santa Cruz de la Sierra, que é de onde o avião tinha saído, e aí vi a sede da empresa, Lâmia. Na verdade, era uma casinha muito pequena, e ele tinha apenas aquele avião, né, que fazia o transporte para vários times de futebol. A mesma aeronave tinha transportado a seleção argentina pouco tempo atrás. E o que aconteceu realmente, isso ficou provado, é que eles abasteceram, eles teriam que ter feito mais uma parada antes de Rio Negro. E aí, por uma questão de economia, enfim, vai dar. Só que aí, na hora que ele chegou para pousar em Rio Negro, a torre disse, espere um pouco, porque tinha... outros aviões, então ele ficou fazendo círculo em torno da montanha, gente, pensando que ia dar, né? Mas não, o combustível daria. É que eles viajam com combustível meio limitado, né? Eles não, mas aquilo ali ficou provado que foi negligência total mesmo, assim, porque ele não tinha um mínimo de segurança na aeronave. O piloto faleceu e um dos sócios da empresa foi preso lá em Santa Cruz de la Sierra, e eu assisti a audiência, na qual a juíza, ele tinha, o advogado havia feito algum requerimento para ele esperar em liberdade, e vi essa pessoa sair do tribunal presa mesmo. Então, o que não aconteceu foi o ressarcimento às famílias, né? Anos se passaram, isso foi em 2016. E muitos ainda esperam, né? É curioso, porque Mônica, em 87, fez uma cobertura, 10 anos depois eu fiz uma cobertura em 96, e a Paty em 2016, ou seja... 16, 16, sem querer a gente escolheu quase. De 10 em 10 anos, né? Mas eu estava pensando... 2026. Não à toa estamos nesse projeto juntas, né? Porque eu penso que temos mais ou menos perfis assim, parecidos, de sermos muito motivadas pela nossa profissão, né? Que é uma paixão, né? Pela profissão. Tomara que a gente esteja cobrindo algo assim emocionante em 2026. E que não seja o coronavírus, por favor. Que seja uma notícia boa, né? Eu agora estou aqui, hoje eu acordei lendo notícias boas. Tem um aplicativo aqui que eu coloquei no celular, em inglês, aí tá Good News. Bom, gente, foi muito legal essa nossa sessão nostalgia. Já tá virando um clássico aqui das enviadas especiais. Trouxe do Peru. Muito bem. Muito obrigada pelas histórias, muito obrigada para vocês que estão assistindo. Por favor, comentem, mandem dicas, mandem um feedback, que a gente vai estar aqui de volta em 15 dias para contar mais histórias para vocês. Muito obrigada. Tchau, meninas! Um beijo! Até o próximo. Ótima de âncora. Gente, que histórias incríveis as de vocês duas. Olha, impressionante. Também, nossa.